fato que demorar muito para ler uma partitura amarra a nossa capacidade de evolução musical, porque a gente fica muito tempo preso naquela fase inicial ali de ficar tentando, não conseguindo, erro e acerto, e demora para entrar na fase do estudo de performance. Gente, existe uma diferença muito grande entre você estar numa fase de estudo, ainda de ler a partitura, de entender aquele repertório, de conseguir fazer sua mão ali, entender tudo aquele código, para você cair numa fase de estudo de performance. É completamente diferente. Quando nós estamos num estudo de performance, nós estamos começando a nos preparar para deixar aquela música extremamente lapidada. Então é um outro nível de estudo, é um outro nível de aprofundamento, de entendimento daquele repertório. A gente começa a ter condições de lapidar a nossa sonoridade, a nossa interpretação, de conquistar a memorização, de preparar essa música para ela ficar top, a nível de performance. O que é performance? Esse é um termo, uma expressão que nós nos apropriamos da língua americana. Performance é o mesmo termo que existe no inglês e não tem outra tradução para ele. Nós falamos performance do mesmo jeito, que é a performance, é o momento do recital. É o momento da gente se apresentar, da gente tocar essa música num show. Então, preparar a nível de performance é preparar para você atingir excelência naquele repertório, para você tocar com segurança, para você tocar com domínio, com prazer e com profundidade. Se a gente demora na leitura, a gente demora também dias e dias para entrar nesse nível de estudo. E esse é o problema. A gente arrasta a possibilidade de ter um aproveitamento melhor. E isso se arrasta, depende das pessoas, assim. Cada pessoa demora um tanto de arrastamento, se eu posso dizer assim, entende? Então, realmente, nós precisamos aprender a nutrir a nossa habilidade de leitura musical, de leitura à primeira vista. Nós precisamos aprender a ter recursos e alguns princípios norteiam esse aprendizado de recursos. Você precisa ter consciência desses princípios. Primeiro princípio, primeiro ponto que você tem que ter clareza de que quando você vai ler uma partitura tem que estar bem resolvida é a tua consciência rítmica. Se a consciência rítmica não estiver bem resolvida, você não consegue sair do lugar, você não consegue dar sentido para a leitura. Então, o primeiro ponto é que você tem que aprender as células rítmicas, tem que aprender a organização rítmica da música, você tem que aprender a solfejar ritmicamente, independente da melodia, independente de ter notas ali escritas. Você vai visualizar a organização rítmica, as figuras, as células rítmicas, a distribuição daquela frase toda na questão rítmica dela. Porque um dos grandes problemas que nos atrapalha a capacidade de ler é uma inconsistência rítmica. A inconsistência rítmica faz com que a gente não compreenda aquele código, não consiga transformar isso em gestual. Então a gente não ativa uma resposta motora rápida. Às vezes a gente fica engasgado na leitura porque a nossa mão não consegue fazer. E boa parte desses problemas de não conseguir fazer é uma inconsistência rítmica. Então você precisa entender sobre células rítmicas, solfejo rítmico, fora do instrumento, no seu corpo. Tem que ter essa capacidade de olhar uma linha rítmica, olhar uma frase e perceber a estrutura rítmica que está dando sustentação para ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter o domínio da dimensão melódica. Então, nesse sentido, você precisa aprender a leitura do nome das notas. Você precisa ter naturalidade, familiaridade com o nome das notas naquela clave do seu instrumento. Se você também bate o olho na nota e não tem a resposta automática de qual é o nome daquela nota, você nem consegue saber aonde você toca ela, a resposta motora não vem. Então você precisa sim automatizar, fazer exercícios para automatizar a sua memorização, a sua automatização da leitura daquelas notas. Isso você precisa ter automatizado, mas essa é uma fase primeira, porque depois tem que aprofundar esse domínio melódico. Você precisa começar a acoplar ele na estrutura rítmica que você aprendeu, que você estava estudando. Você precisa aprender a amarrar a leitura melódica na leitura rítmica. Você precisa amarrar isso num pulso, você precisa organizar a sua leitura tendo um chão, tendo algo que te prende e te dá sentido para você caminhar com segurança. Esse algo que te prende, te dá sentido, que faz você saber que nota que você toca, em que momento você toca, é a sensação do pulso, é a organização matemática do pulso. Então você acopla a leitura das células rítmicas com a camada melódica a um pulso.
E você vai organizando e vai dando sentido à sua leitura. Então, é mais ou menos como se você visse isso aqui, ó. Eu separei aqui para te mostrar. Ó, veja. Você está vendo algo assim. Uma linha rítmica. Então, mas essa linha rítmica, ela não vai se apresentar para você dessa forma, pura, numa célula rítmica. Ela vai se apresentar assim, ó, camuflada, ó. Imagine. Tá vendo? Ela tá numa pauta agora, e você tá começando a ver. E a tia fez loucamente com as hastes tudo torta desse jeito. A tia doida, porque não dá para as hastes ficarem assim. Pera aí, vou mudar. Vou colocar aqui, ó. Pera. Assim. Assim é melhor. Assim. Pronto. Tá vendo? Ela vem assim e vem com uma clave, né? Mas aí, o que você faz quando você vai olhar? Você vai de cara fazer já a leitura melódica. Você vai falar o nome da nota. Sol, lá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Tá vendo? Você vai falar o nome da nota. Na verdade, o que você deveria, primeiro de tudo, é a camada rítmica. Então, tati, tati, tatutito. Tati, tati, tatutito. E eu já acoplei num pulso, numa sensação de um pulso. E aí você vai, tati, tati, tatutito. Depois você troca pelo nome da nota, sim. Você vai começar a associar a leitura da nota. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Só que você viu que eu falei as notas na mesma velocidade que eu falava a célula rítmica? Tati, tati, tatutito. E agora eu falo sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Então a gente tem que ter essa consciência dessa organização, dessa amarra num pulso, para que depois isso se repercuta, para que você consiga fazer do, mi, sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Sol, lá, fá, mi, fá, sol. Tá vendo? Para que depois isso soe. Para que depois você consiga colocar isso no instrumento e treinar a resposta motora. Então, são etapas do seu estudo, da sua organização. A gente acha que é ir de cara memorizar o nome da nota, que é isso que garante. Não é. Nós temos que ter a consciência da célula rítmica, depois amarrar essa célula rítmica numa camada melódica. Esse é um exemplo, tá? Agora, esse estudo tem que ser feito de forma gradativa, de forma intensiva, de forma gradual e diária, para que você ganhe naturalidade, familiaridade para calcular essa distribuição das notas dentro de um pulso e aí, então, treinar a resposta motora.